Demoramos, mas voltamos. Não sei se vocês perceberam, a gente mudou o nome. Então a gente colocou um nome, mas também não foi um nome aleatório. Deus falou comigo e falou com a Vitória. E quando a gente foi falar um pro outro, parece que a gente tinha combinado. Então, antes de a gente começar a explicar essa nova etapa da gente começar a aula, eu vou explicar essa nova etapa da escola bíblica. A gente tem bastante projeto legal e antes de explicar tudo, eu vou explicar o nome, da onde veio, o que significa. Na tradução literal, se pronuncia logos mesmo, e na tradução ela é uma palavra grega. E se você for traduzir literalmente, jogar no Google logos, vai aparecer razão ou palavra. E antes de eu explicar o que significa mesmo essa palavra, vamos relembrar aqui. A Bíblia foi escrita em quantos idiomas? A gente já estudou isso lá no comecinho. Em 3 idiomas. Vamos estudar de novo. Em 3 idiomas, que foi o hebraico e o aramaico no Velho Testamento, que são as línguas bem antigas, né? E o Novo Testamento ele foi escrito totalmente em grego. Porém, além do Novo Testamento ser escrito em grego, ele também foi traduzido para o grego. E a gente, não sei se vocês lembram, mas vamos relembrar. O Velho Testamento ele tem um nome. Como que é o nome? Tá escrito ali, ó. Que os judeus eles só usam a Torá, porque eles não acreditam no Novo Testamento. Eles só acreditam no Velho Testamento, porque para eles Jesus é um profeta comum, não é Deus. Então o Velho Testamento, que é a Torá, ele também foi traduzido para o grego. E nessa tradução gerou, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é bem famosa, que é a tradução da Septuaginta. E alguém sabe o que é essa Septuaginta? Não? Ninguém? A Septuaginta, ela foi a Bíblia que os discípulos utilizaram. Ela foi escrita mais ou menos 200 anos antes de Jesus, ela foi traduzida, né? E tudo leva a crer que os evangelistas utilizaram, na época de Jesus utilizou, e até depois, quando Jesus morreu e ressuscitou, ela continua sendo utilizada. Então, essa Septuaginta é a tradução, é a primeira tradução do Velho Testamento. E tem uma lenda legal, que até alguns historiadores famosos eles acreditam nisso, que ela se chama desse jeito porque Septuaginta significa 70. Porque foram 70 judeus que eles foram separados em salas diferentes e eles começaram a traduzir. E diz que depois, quando cada um entregou a sua tradução, elas estavam iguaizinhas, não tinha nenhum erro. Estava certinho, a dos 70 bateu certinho um com o outro. Então por isso que tem esse nome. E por que eu estou falando tudo do grego, da tradução? Porque o Logos, ele vem dessa tradução, que se for traduzir literalmente significa palavra, e também ela é muito confundida com o rema. Alguém já ouviu falar? A palavra rema, ministério rema, Deus tem uma palavra rema para você. Então, houve no começo essa confusão, por quê? Porque o rema, ele também é traduzido como palavra. Assim como logo significa palavra, rema também significa palavra. Até por isso que tem a palavra rema, ministério palavra rema. Porque na tradução literal também significa palavra. Mas a gente vai ver aqui que logos não é só simplesmente a palavra, ou simplesmente o verbo. Tem uma explicação bem especial nessa palavra. Se a gente for achar uma melhor palavra no nosso português que representa o logos, a gente vai traduzir ele como pensamento. E por que pensamento? Vamos raciocinar aqui. Quando a gente está pensando, a gente está utilizando o quê? A razão, certo? Porque você pensa, você vai raciocinando, e isso é concebido dentro da gente primeiro. Porque o pensamento vem do nosso interior, a gente não compartilha com ninguém. Quando a gente compartilha com alguém, já não é mais pensamento, já é uma fala, já é uma palavra, já é uma ação. Então, quando a gente está pensando, vou fazer um cálculo aqui de matemática, estou pensando. Então, ele está dentro de mim, esse pensamento, e a gente está vendo se ele é razoável, se é certo, se não é.
Então, o pensamento indica a razão, certo? Mas quando a gente pega o pensamento e a gente expõe ele, igual eu pensei eu quero comer pizza hoje. Mas tá aqui, tô pensando só, tô querendo comer pizza. Quando eu falei, Vitória, vamos comer pizza, aí o que eu fiz com o meu pensamento? Eu externei. E o que eu usei para externar? Para chamar ela para comer pizza? A palavra. Então, através da linguagem, eu peguei a minha razão, o meu pensamento e externei. Então, se a gente pensar, pensamento e fala, eles estão conectados. Às vezes a gente fala sem pensar, então a gente não usou a razão, aí a gente fala besteira, fala que não deve. Ou a gente só pensa e não fala, às vezes passa uma oportunidade, você perde de falar a palavra de Deus mesmo. Já aconteceu comigo várias vezes. Eu estou pensando aqui, nossa, podia falar com esse irmão, alguma coisa. Então, quando a gente fala de pensamento e fala, tá conectado, certo? Então, quando a gente fala do Logos, é exatamente isso. É o pensamento do próprio Deus através das atitudes. Por que isso? O versículo mais famoso que fala da palavra Logos, João 1, do 1 ao 4. Algumas traduções falam no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E quando a gente usa o verbo ou a palavra, é essa palavra Logos. Então, o principal versículo da Bíblia que fala do Logos é isso daí. É esse daí, João 1. Então, quando falar do Logos, está se referindo a Jesus. Logos é sempre referente a Jesus. Mas em Lucas 8, em Filipenses, tudo, quando vocês forem ler em casa, vocês vão encaixar Jesus ali. Vai dar para certinho, vocês vão conseguir perceber. Então, no princípio era o verbo. Quem era o verbo? Jesus. E o verbo estava com Deus. Quem estava com Deus? Jesus. E o verbo era Deus. Quem que é o verbo? Jesus. Por todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Jesus fez todas as coisas. Mesmo sem estar em carne e osso, Jesus já existia, ele era a palavra. E através da palavra, Deus criou o mundo. Então vocês entendem como é muito mais profundo do que a gente pensa. Então, Logos, toda vez que você vê essa palavra, Logos, é Deus, é Jesus, é o próprio Jesus. E por que João usou dessa maneira? Naquela época, tinha muitos filósofos, eles estavam bastante ligados com a Grécia. A Grécia, você sabe, tem filósofos, eles são os pensadores, né? Para onde eu vou, penso, existo. Então foi um jeito de João tentar levar Jesus para aquele povo. Então, através dessa razão divina, da mente de Deus, João apresenta o próprio Jesus, porque eles não acreditavam em Jesus como Deus, né? Então, para conectar aquele povo com a Bíblia, com Jesus, ele escreve desse jeito. E hoje é isso, o nosso principal objetivo é fazer isso também com vocês. Através de Jesus, a gente se conecte ao próprio Deus, que a nossa mente, nossa palavra, nosso agir seja conectado com Deus, com Jesus. E para a gente poder conseguir atingir isso, é só através do estudo, da leitura da palavra, não tem outro método, não tem outro meio. Então esse é o nosso objetivo e aqui a gente começa a nossa aula, plano de Deus. Então eu pergunto para vocês, Deus sempre teve um plano para o universo, para nós, para os anjos, para todo mundo? Sempre teve? O que vocês acham? Mas ele teve o plano só para os seres angélicos, porque foram eles que foram criados primeiro, ou já estava pensando no ser humano, em nós lá atrás, para todo mundo? E eu pergunto para vocês, Deus, ele foi pego de surpresa quando Lúcifer se rebelou? Ele já sabia? E quando Adão pecou? Escolheu o pecado ao invés de obedecer. E agora eu pergunto para vocês, então por que ele deixou isso acontecer? Então, Deus sempre soube o que ia acontecer, já tinha tudo planejado, mas Deus não podia evitar isso, que o pecado entrasse no mundo? Não evitaria que gente morresse, pai matasse filho matasse pai, que existisse fome? Quando Lúcifer se rebelou, não era só desaparecer com o Lúcifer? Ah, não era o plano de Deus. Mas então por que Deus não matou Lúcifer? Não ia ser melhor o mundo? Sem morte, sem fome, sem terremotos, sem... Então agora a gente vai juntar o que vocês falaram que tudo faz sentido, tá tudo certo. Se Deus matasse Lúcifer, começou a se rebelar, pum. O que os outros anjos iam pensar? Não, a gente vai adorar ele não pelo que ele é, mas agora eles iam temer de ter medo, não de temor, de respeito, de amor, de ser uma coisa espontânea.
eles iam ficar com medo. Pô, então o que o Lúcifer estava falando é verdade, ele está controlando a gente aqui, mas Deus deixou o Lúcifer, Deus já sabia, Lúcifer se rebelou. Então por que tudo isso aconteceu? Porque a gente tem essa premissa que Deus deu tanto para os anjos como para a gente, porque na sua onipotência ele podia estalar o dedo, falar e acabar com o pecado, acabar com Lúcifer antes de acontecer, mas não é isso que Deus quer, porque essa premissa que ele deixou com a gente foi justamente o livre-arbítrio, e ele sempre soube o que ia acontecer. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus falou, nossa, esse anjo aqui tá maluco, tá se rebelando. Não, ele já sabia. Tudo fazia parte, tudo faz parte do plano de Deus. Tanto é que a gente vai ver as dispensações mais pra frente, que a gente já deu uma olhada no ano passado, a gente vai ver que Deus organiza tudo de uma maneira perfeita. Então, ele sabia o que ia acontecer, ele sempre soube o que ia acontecer, mas através do seu amor por nós, por toda a criação, ele sempre modelou o mundo pra gente poder existir, pra seguir de acordo com o plano dele. Porque seria muito mais simples acabar com o pecado. Deus pode tudo. Quando Deus disse, façamos o homem, quando Jesus fez o homem, a imagem e a semelhança, do que ele está falando? Alma, corpo e espírito. Porque a aparência a gente não sabe como Deus é. Então foi exato. Porque para Deus, se ele fizesse o homem sem o livre-arbítrio, era um robô. Daí a gente não ia ser a imagem e a semelhança dele. A gente tem corpo, alma e espírito. O espírito é o que nos conecta com Deus. A alma é os nossos sentimentos. Amor, raiva, tudo faz parte da nossa alma e o corpo é o nosso corpo físico. Então, se ele fizesse isso, a gente não ia ser imagem e semelhança dele, porque a gente não ia ter escolha. A gente ia simplesmente ser robotizado. Então, por causa do livre-arbítrio que Deus deixa tudo acontecer e acontece até hoje. Mas, se a gente pular lá para o finalzinho, quando a gente já estiver lá no céu, na Nova Jerusalém, tudo bonitinho, os que permaneceram são os verdadeiros adoradores. E aí que a gente cai num dilema. Nós que buscamos a nossa salvação, ou nós já fomos escolhidos antes da gente nascer, a gente já é salvo, a gente só vai seguir o que Deus planejou para a nossa vida. Antes da gente discutir, vocês vão ler essa fileira e depois vocês vão ler aquela fileira. E vocês têm que escolher entre uma e outra. E o que vai de acordo com o que vocês pensam. Como era pertinente aqui a nossa aula, antes de eu explicar o que significa, eu vi esse debate na internet e eram dois representantes de igreja grande e com uma discussão tão absurda e desnecessária que não acrescenta em nada. E ultimamente tá tendo essas discussões na internet, então eu quis trazer para cá. Vocês já ouviram falar no calvinismo e no arminianismo? Calvinismo e arminianismo são dois pensadores. Foi o John Calvino e o Jacó Arminio, lá de 1500 e pouco. E é exatamente o que eu falei. Eles têm duas linhas de pensamento totalmente diferentes. No calvinismo, que eu coloquei aqui que é o Czinho, ele fala mais ou menos que o homem não tem mais o livre-arbítrio. Porque quem teve o livre-arbítrio foi Adão e Eva. Ele que pôde escolher. Nós já nascemos no pecado, a gente já nasceu no mal. E o que ele complementa dizendo isso? Que Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser. É o que é aquele, independente do que você fizer, Deus vai tocar em você e você vai voltar para a igreja. A gente já cansou de escutar isso, né? Aquele irmão estava desviado, mas Deus falou com ele e voltou, está aqui. Então isso é o que Calvino ele defendia. A predestinação, você já foi escolhido, Deus já te escolheu. Tanto é que os versículos aqui, não sei se vocês repararam, ele fala, porque eu já te escolhi, porque tudo fala de escolha. Deixa eu pegar um exemplo aqui, vou pegar João. E se vocês prestarem atenção, no mesmo livro tem esses dois pensamentos. João 13, 18. Não me refiro a todos vós. Conheço aqueles que escolhi, mas para que se cumprisse a escritura, o que comia do meu pão me traiu. Então aqui ele fala que já sabia que Judas ia trair ele. Então o escolhido dele não era Judas, ele estava falando de quem foi salvo. E em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele que crê em Jesus já está salvo. Então no mesmo livro tem esses dois pensamentos. E tem algum certo, algum errado? Não. Até porque está na Bíblia. Então, o que fala da eleição? Deus predestinou para a salvação dentre todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano. Então, Calvino fala que a gente não tem mérito de ser salvo. A gente vai ser salvo porque Deus já escolheu. Então, a gente está aqui hoje é porque Deus nos escolheu para estar aqui
E por isso a gente vai ser salvo. Isso que Jacó Armínio falava. Que, o que ele colocou aqui? Deixa eu achar. Todos os homens nascem totalmente depravados. A gente nasce no pecado. Embora todos são pecadores, ainda são livres para escolher se ele vai aceitar Jesus ou não. E por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Então Armínio ele fala que a gente que escolhe se a gente vai ser salvo ou não. E Calvino fala que a gente já é salvo. O que a gente fizer é porque Deus já escolheu. Então se a gente está aqui é porque Deus nos escolheu, porque a gente ia estar aqui. E Armínio fala que não. A gente está aqui porque a gente está buscando ser salvo. Então, e por que eu trouxe isso? Porque é para isso que a gente tem que estudar a Bíblia, para isso que a gente tem que ler. Não tem certo, não tem errado, e a discussão que eu vi foi tão feia que eu até trouxe isso daqui para cá. Não tem certo, está na Bíblia, o que vai da interpretação. Então a gente tem que pedir para Deus nos revelar. Independente se a gente for escolhido ou não, se a gente vai buscar a salvação ou não, o importante é ser salvo. Então, o importante é a gente seguir a Bíblia e o que Deus tocar no coração é o que você tem que seguir. Por isso que lá em João 14:26 fala que quando a gente estuda a Bíblia, nós somos guiados pelo Espírito Santo. Isso já é quase automático. Se a gente estuda a Bíblia, o Espírito Santo já está aqui. Então, ele que nos revela. E falando em Bíblia, o que a Bíblia mais nos mostra? Ela mostra a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Ela vai falar do homem, desde a criação até a queda e a redenção. Vai falar dos períodos de raça, de lei, de profecia. Isso aqui é o conteúdo, tá, que a gente vai estudar. E falando da Bíblia, ela é o único livro que apresenta profecias que foram confirmadas pela ciência. Você vai ver qualquer outro livro, não tem nada confirmado pela ciência. E isso não foi só aquele tempo. Através de toda a história da humanidade, tem profecias que a ciência confirmou. Aí eu trouxe só 3. A destruição de Sodoma e Gomorra, ela foi confirmada numa cidade perto de Israel mesmo. Os cientistas eles conseguiram confirmar que a cidade foi destruída com um meteoro. Na geologia do solo, tem resquícios de meteoro. E eles conseguiram comprovar, está na revista Galileu, que a cidade foi esvaziada muito rápido, desapareceu muito rápido. O dilúvio também estão achando agora na região acho que é da Turquia, o solo, ele tem 2,5 metros, que ele é tipo uma camada de água no subterrâneo. E não tem como acontecer isso sem um dilúvio, tem que ter muita água em cima. E também sobre Pilatos, porque o que o pessoal fala? Jesus é o bonzinho, então ele precisava de um vilão. E agora acharam o registro de que Pilatos existiu. Eles acharam uma moeda e um pergaminho escrito Pilatos, prefeito eu não vou lembrar, mas eu vou mandar para vocês, está no conteúdo. Então, todas as profecias da Bíblia, elas foram confirmadas. Então, a Bíblia é o único livro que ela tem profecia confirmada pela ciência. E, por falarmos em profecia, ela sempre está relacionada com o plano de Deus. Se não estiver de acordo com o plano de Deus, não é profecia. Lendo a Bíblia, a gente vê que as profecias direcionadas para os reis, ela era para os reis, mas tinha a ver com o povo. Igual a profecia de Davi, a casa de Davi ia se estabelecer. Não é a casa de Davi, é a descendência de Davi. E quem faz parte da descendência de Davi? Jesus. Então toda profecia direcionada, mesmo que for para uma pessoa, ela vai contemplar um todo. A gente vai aprender as divisões. Então a Terra tem a fase da criação, a fase da existência, o homem, a história, a criação, a redenção, seres espirituais, a origem, o destino, o que vai acontecer com eles, a classificação. Aí a gente vai ver as dispensações de novo, mas de uma forma mais resumida, porque o que é dispensação? Dispensação no grego, ela é oikonomia. Oiko que significa casa e nomia que significa regras ou leis. Então o que é dispensação? Deus, na sua grande casa, ele está administrando, colocando leis, colocando regras. Um exemplo de dispensação, a dispensação da inocência. Adão e Eva eram puros, não conheciam o bem e o mal e pecaram. Então o que Deus teve que fazer? Ele teve que mudar toda a programação, tudo que ele havia planejado, não mudar, mas ele teve que consertar para que a gente sobrevivesse, para que a gente pudesse existir, porque senão a gente já estava morto. A dispensação do governo humano. O que é o governo humano? Antes do governo, cada um vivia. Não existia um prefeito, não existia um governador. Aí o que aconteceu? Começaram a construir cidades e governo. Uma das primeiras cidades que foi construída, eles quiseram construir a Torre de Babel. Então eles quiseram ser maior do que Deus. Aí o que Deus teve que fazer? Confundiu as línguas, teve que separar e começar tudo de novo. Então as dispensações a gente vai ver
que é Deus, ele administrando a terra em si, o povo, para que a gente consiga cumprir o plano de Deus, o plano dele para as nossas vidas. Gente, então é isso. Na semana que vem tem mais. Eu tô feliz de estar aqui, tô feliz de todo mundo estar aqui e que a gente espalhe para cada vez mais pessoas aqui, mais pessoas aprendendo a palavra. Então vamos orar para terminar.